Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Fiquemos em pé, vamos ouvir a palavra, já louvamos, agradecemos o nome do Senhor, fizemos nossos pedidos e também agradecimentos. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 em diante. Amém, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, glorificado nosso Pai, maravilhoso. Deus onipotente, nosso Pai, continue falando conosco, porque Deus já falou conosco através dos louvores. Deus já ouviu os seus pedidos lá no céu. Então vamos agora continuar ouvindo a sua palavra. Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Aleluia, glória a Deus. A filha de Jairo. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Ergueu-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu só fico imaginando a época de Jesus esteve no meio de nós, você sabendo que o próprio Filho de Deus estava aqui pessoalmente, em carne e osso. Então as pessoas começaram a ouvir tudo que ele fazia, e começou a vir gente cada vez mais o procurando para que curasse, libertasse, para ouvir também o que ele tinha a dizer, que o próprio Filho de Deus que veio do céu estava no meio deles. Então ele tinha acabado de chegar de um lugar, indo para outro. Então ele sempre aproveitava, pegava o barco dele, ia para Cafarnaum, Nazaré. E aí, quando ele estava chegando, um dos principais da sinagoga foi atrás dele e se prostrou aos pés dele, rogando-lhe, quer dizer, pedindo socorro. Então, o que ele era aqui? Era um dos principais, aqui fala dos príncipes
desesperado, porque chegou, no mínimo a gente chorando, pedindo, se ajoelhando aos pés de Jesus, pedindo: por favor, socorre minha filha, ela está morrendo. Então, para aquela pessoa, naquela posição, chegar a se humilhar aos pés de Jesus, é porque o que ele estava ali, a posição que ele tinha ali, não quis dizer nada. Quando nós precisamos de Deus, quando nós precisamos de Jesus, não podemos ser orgulhosos, não podemos ter vergonha em si, ajoelhar e prostrar aos pés de Jesus. Porque nós não somos nada. Então aquele homem ali se sentiu como nada. O que adiantou ele ser um dos principais ali da sinagoga, ser importante ali, mas não poder fazer nada pela sua filha? Provavelmente ele deve ter feito, ele deve ter procurado, acho que, médicos que fossem lá para tentar curar sua filha, só que ele viu que estava adiantando. E provavelmente ele ouviu falar de Jesus, ficou sabendo dos milagres que Jesus fez. Então o que ele fez? Eu vou procurar. Não quero saber se a sinagoga, eles lá vão querer que eu vá ou não. É o que acontece muitas vezes com a gente. Quando a gente procura Deus, quando a gente quer servir a Deus, quando a gente quer fazer o melhor para Deus, sempre vai ter uns que vão te atrapalhar, os que vão te julgar e vão te impedir. Mas isso aí não pode ser uma forma de impedir que você vá atrás do seu milagre. E o que esse homem fez? O que Jairo fez? Ele correu para os pés de Jesus e pediu para ele. Aí o que Jesus fez? Vamos. Então Jairo falou assim: vamos lá na minha casa, por favor. Será que você está pedindo? Aí tem gente que fala: Deus não faz nada, Deus, né, eu estou precisando disso, daquilo. Mas será que você está pedindo para que Jesus entre na sua casa? Tem gente que só fala, só pede, mas depende do jeito que você pede, Deus não vai te atender. Você precisa se humilhar, você precisa se colocar aos pés de Jesus, porque nós somos totalmente dependentes de Jesus. Não somos nada sem Ele. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Porque Deus nos ama demais. Ele sempre perdoa. Ele sabe que nós erramos, sabe que somos falhos. Só que nós precisamos ser humildes. Temos que ser segundo o coração de Deus. Como era Davi. Davi errava. Só que ele percebia o erro dele e pedia perdão. Então ele reconhecia que estava errado. Então nós também temos que fazer isso. Temos que nos humilhar a Jesus e pedir para que Ele entre na nossa casa e fique. Que Jesus faça morada no seu lar, na sua casa, no seu coração. Você tem que se abrir, tem que abrir o seu coração. Não adianta a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não a coloca no seu coração, não guarda para si. E aí, o que Jairo fez? Ele foi lá, pediu para Jesus. Só que no meio do caminho, quando ele estava indo, tinha uma multidão de gente. Então, por onde quer que você vá, sempre que você for procurar Jesus, vai ter a multidão ali. Vai ter alguma coisa te atrapalhando, vai ter os obstáculos, vai ter as lutas, vai ter tropeços, você vai cair.
dá tudo o que ele quer, nem é certo. Aí ele vai lá, o filho, o que ele faz? Ele vai batalhar, ele vai fazer alguma coisa para melhorar a vida dele. Então aquele que trabalha, que se esforça, vai dar mais valor para aquilo que ele conseguiu. Por quê? Porque ele não conseguiu ali, não fez nada. É a mesma coisa com Deus. Deus, ele vai te dar a luta, só que ele também vai te dar a vitória lá na frente. Então não desanima. Então no meio do caminho apareceu aquela mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E ela gastou tudo que ela tinha. E aí a única esperança dela era o quê? Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Falou, não, acho que se eu só tocar ali na hora dele, do manto, eu vou ficar curada. Aquela mulher teve fé. Aquela mulher foi, mesmo ali fraca, porque você imagina, é como se fosse uma hemorragia eterna que nunca parava. 12 anos. E aí, na primeira oportunidade, o que ela fez? Ela foi no meio da multidão mesmo, e ali era considerada impura, que não poderia encostar nas outras pessoas. Ela pegou e viu uma oportunidade. Então a gente também tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Tem gente que joga fora, joga assim, ó, depois nunca mais pode ser que apareça. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aí essa mulher aproveitou, falou, não, Jesus está ali, não, eu vou lá, eu vou ficar curada, eu vou conseguir. Aí ela somente tocou no seu manto e ela já se sentiu curada. Ela percebeu. E Jesus parou e disse, alguém me tocou. E os outros falaram assim, mas está cheio de gente aqui, todos te tocaram. Ele falou assim, não, eu senti que de mim saiu o poder. Receba o poder de Jesus na sua vida. Aceite aí o poder de Jesus na sua vida. Ele está te dando, receba em nome de Jesus. Não deixe ir embora. Aproveite. Abra sua mão, abra seu coração e receba a bênção de Deus na sua vida. Essa mulher aí teve coragem, foi lá e recebeu a cura. E aí, Jairo, você imagina, fala, puxa vida, Jesus, eu chamei ele para ir na minha casa, agora essa multidão, ele ainda vai parar no meio do caminho. Então imagina o coração daquele pai, desesperado, sabendo que a filha estava morrendo. E aí, enquanto ele estava indo, chegou alguém e falou assim, ó, sua filha morreu, não incomoda ele mais, né? Não precisa ir mais lá não. Imagina o coração desse pai. Ele deve ter pensado, nossa, para que eu vou pedir para Jesus lá se ela já morreu? Mas, como Jesus é Deus, sabe, conhece tudo, ele ouve o que falaram para ele. Falou assim, não tenha medo, não temas, crê somente e ela será salva. Então, muitas vezes, você vai estar andando, vai estar na luta, vai estar ali moribunda, de cama, doente, caindo, e vai ter gente que vai te desanimar, vai ter gente que vai falar coisas que você não quer ouvir, vai te pôr para baixo. E nessa hora que você não está bem, você precisa de alguém que te dê ânimo, não é? Que põe você para cima, que fale uma palavra positiva para você, não que você caia mais ainda. Como que a pessoa recebe muitas vezes uma notícia de uma doença? Você chega lá no médico pensando, nossa, eu vou ver o resultado aqui, se Deus quiser não vai dar nada, mas se o médico chega e fala para você, você está com câncer, você tem 3 meses de vida. Muitos passam mal, caem, desmaiam, e aí começa a piorar. Por quê? Porque ela pegou aquela palavra negativa, guardou para ela e ela foi definhando. Mas tem outros que não. Eles pegam aquilo ali
mas não guardam para eles. Por quê? Porque eles têm fé e sabem que o poder de Deus é muito maior do que aquela doença que a pessoa está. E muitos que têm fé e acreditam, sabem que a última palavra é do Senhor. Não é do médico a última palavra, a última palavra é de Deus. E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas depois acabaram ficando curadas. Por quê? Porque teve fé. E o poder de Deus alcançou aquela pessoa, ela ficou curada. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, no caminho, quando falaram isso daí, Jesus ouviu. Então tem muitas vezes que tem pessoas que falam de você, que você não ouve, mas Deus ouve, Deus sabe, Deus escuta, porque Deus conhece o coração de cada um. E às vezes Deus tira pessoas do seu caminho para não te atrapalhar. Como nós oramos, livrai-nos do mal. Deus nos livra. Deus nos livra do mal, colocando às vezes outras pessoas melhores que aquelas que estavam ali na sua vida, para te ajudar, para te pôr para cima. E aí, quando chegou lá na casa, aí tinha um monte de gente chorando, né? Porque já a menina estava morta. Só que Jesus pediu para que todos saíssem. E aí Jesus disse: ela não morreu, ela está dormindo, ela dorme. Aí outras pessoas que ouviram isso riram. Como que ela está viva? Como que ela está dormindo? A gente viu que ela está morta, ela morreu. Então muitas vezes estamos caídos, estamos mortos, e outros vêm ali, ficam felizes porque você está assim. Infelizmente, tem muitos que querem ver a sua desgraça, a sua derrota, querem você caído, prostrado. Só que Deus, Ele não quer isso para você. O mundo pode ver você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É Ele que te levanta. É Jesus que vai te levantar, vai te carregar no colo dos seus piores momentos, porque você não está sozinho. Que Jesus está, Ele disse que Ele subiria e foi aos céus, mas disse que estaria conosco em todos os dias de nossas vidas. E aí, quando Ele entrou, então Ele só levou 3 discípulos com Ele. Aí entrou o pai e a mãe. Então entrou Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Então muitas vezes você tem que escolher e saber com quem você vai compartilhar as suas coisas. Você não pode compartilhar com qualquer um. Falar às vezes dos seus sonhos, qual que é o seu desejo, o que você quer fazer. Em primeiro lugar é para Deus que você tem que falar. Em primeiro lugar é para Deus que você tem que se abrir. Entrar no seu quarto, fechar a porta, orar e falar com Deus, pedir orientação para Deus. E depois, dependendo do que você quer fazer, você pode falar para alguém, mas precisa também saber, porque não é qualquer um que pode ouvir os seus sonhos, não é qualquer um que pode ouvir aquilo que você deseja. E se sentir necessidade de falar para ninguém, melhor. Porque tem coisa que é só entre você e Deus. Outros não precisam saber. Depois que aconteceu, tudo bem, aí vão ficar sabendo, mas antes não precisa ficar falando. Não é? E aí, o que Deus fez? Chamou só esses 3 para entrar e pediu para que outros saíssem dali. Os outros não podiam ficar ali, olhando, ver o que ele ia fazer. Mas Jesus não quis. Jesus achou melhor que eles fossem embora, ficassem lá fora esperando. E aí Jesus entrou com
com essas pessoas que ele escolheu. E aí ele chegou e falou para a menina: Talita cumi. Talita quer dizer menina. Menina, levanta. Aí o Espírito voltou a ela e ela levantou. Quer dizer, se o Espírito voltou a ela, é porque ela estava mesmo morta. Ela tinha morrido. Porque tem uma doença que eles falam que é catalepsia, que a pessoa, ela fica às vezes com os batimentos cardíacos bem fracos. Então, quando o médico vai ver, né, não escuta nada, fala assim: morreu. Então, por isso que eles falam que precisa velar por pelo menos 12 horas, porque já aconteceu de a pessoa, quando estava no velório, acordou. Mas não era o caso da menina. A menina tinha morrido mesmo. Então, quando nós estamos mortos, tem gente que está vivendo, mas é como se estivesse morto, porque não tem uma vida espiritual com Deus. Então, a pessoa que não procura Deus, que não lê a Bíblia, não ouve a palavra, não participa da igreja com outros irmãos, ela está morta. Então, porque a pessoa acha assim: só por eu estar aqui falando, andando, comendo, bebendo, aproveitando a vida, já está bom. Mas a pessoa morre aos poucos. Ela vai morrendo, definhando. Porque nós temos aqui a nossa vida. Isso aqui tem uma data limite. Tanto uns mais, outros menos. Então você imagina que aquela menina tinha 12 anos e ela já estava morta, ela já tinha morrido. E a outra mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo daquela doença. Então, a mesma idade que a mulher estava sofrendo, a menina é a idade dela. Então, Deus curou primeiro aquela mulher, mas depois Ele ia fazer um outro milagre muito melhor do que aquele. Então, se Deus fez milagre para essas pessoas, por que Ele também não pode fazer para você, que também é filho de Deus? E quem que é filho de Deus? Todos são filhos de Deus? Não. Só é filho de Deus realmente aquele que aceitou Jesus realmente. Aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, esse é o verdadeiro Filho de Deus. E aí, essa menina levantou. E os pais, vendo aquilo, ficaram maravilhados. Então você imagina, os pais ali chorando, a mãe, vendo que a filha estava morta. E aí chega Jesus e pede para aquela menina levantar. E aquela menina levantou e reviveu, ela ressuscitou. O que você precisa ressuscitar na sua vida? O que você tem que ter para que Deus possa continuar te abençoando mais? Aí Jesus falou para ela: depois dá-lhe de comer. Então, se ele falou para ela comer, quem come? É quando a pessoa está viva, só o vivo come mesmo. Quando a pessoa está morta, não tem mais nada que fazer, acabou. Então, tem muitos que acham que ainda dá tempo de aceitar Jesus. Eu vou esperar um pouco, eu vou ver, vou dar um tempo. Mas pode ser que às vezes não dê tempo de chegar esse dia. A pessoa acaba morrendo antes, né? Como também tem muitos que às vezes aceitam no leito de morte. Mas para poder aceitar, precisa ter alguém ali mesmo conversando com ela, falando, e pedir, perguntar. E essa menina teve essa bênção na vida dela de poder
ser ressuscitado pelo próprio Jesus. Jesus também tinha ressuscitado Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E Jesus também pode ressuscitar algumas coisas da sua vida. Então nós precisamos ter mais amor a nós mesmos e às outras pessoas. E você só vai conseguir com Jesus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai te dizer a verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus, a ressurreição, para você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, porque quando você aceita Jesus e é batizado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E a vida, que é só Ele que dá a vida para nós. Não há outro caminho, não há outro lugar que você possa querer ir e ficar bem, que não seja o caminho de Jesus. Então muitas vezes acontece isso, de não querermos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vai te libertar da escravidão do pecado, da escravidão das drogas, bebida. Vai te libertar do mundo. Porque a gente, quando aceita Jesus mesmo, a gente não quer mais coisas do mundo. Para nós não tem importância mais. A importância que nós damos quando temos Jesus é estar em sua presença. É poder conversar com Deus, falar com Ele, ser amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Você também pode ser. Nós temos que conversar, falar com Deus todos os dias. Nós somos seus filhos. Não deixamos de ser filha, não deixamos de ser filho. Então, quando Jairo chegou falando para Jesus, a minha filha, então, mesmo sabendo que ela está doente, ele não deixou de ser responsável por ela. Ele foi ali e ficou preocupado com ela e foi atrás da pessoa certa para que a curasse. Que nós possamos ir atrás das pessoas certas para te ajudar. Porque muitas vezes procuramos pessoas erradas e vamos por caminhos errados e acabamos nos prejudicando. Então só Deus pode dar aquilo que você precisa. E aí Jesus disse para que não dissessem a ninguém o que havia acontecido. Pelo jeito não aconteceu isso, porque é uma das passagens da Bíblia. Então pode ser, naquela hora não tinha como não dizer. Por quê? Porque a hora que a menina foi curada, ela já se levantou, o menino foi lá para fora e os que viram que ela estava morta, agora viram que ela estava viva. Então eles viram o milagre que aconteceu ali, naquela casa, naquele lugar. Então tem gente que vê, sabe que existem milagres, vê, mas continua endurecendo seu coração. Continua sendo incrédulo, né? Às vezes fala mal, fica meio assim. Eu tenho certeza que alguém de vocês aqui já deve ter presenciado um milagre na vida de vocês. Certeza, não é? Então será que só esse milagre já não basta para você continuar adorando a Deus, glorificando, agradecendo o seu nome? E às vezes pode ser
ser um milagre tão simples que às vezes para mim não é nada, mas para aquela pessoa foi uma maravilha, foi uma bênção. Então todos os dias nós recebemos milagres. Só pelo fato de podermos estar aqui de novo é um milagre. Que Deus te deu a vida, você acordou hoje, você foi fazer suas coisas e depois no final de poder engrandecer o nome do Senhor. Que nós não paremos de adorar a Deus, jamais, nunca. Nós temos que adorar a Ele em todo tempo, em todo lugar. Não importa se é no templo, pode ser em casa, na rua, em todos os lugares. Porque o mal existe. O mundo jaz do maligno. O diabo anda ao redor, procurando alguém que possa tragar. Então, se ele vê que você dá uma brecha, que você dá uma falha, ele já aproveita para te atrapalhar. Infelizmente. Então, o mundo espiritual nós não vemos, mas existe. Mas aquele que é protegido de Deus, Deus não deixa o inimigo te tocar. O que aconteceu com Jó? Deus permitiu que viessem coisas ruins na vida dele, só que ele não permitiu que o diabo tocasse nele. Nós que somos de Deus, somos escolhidos de Deus. Deus está protegido. Deus está amparando e segurando. E nós não percamos a fé. Continue tendo fé e acreditando, porque Ele ainda tem muito mais para fazer na sua vida, muito mais do que você pode imaginar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos fazer a nossa oração. Meu Pai amado, Jesus Cristo Salvador, Deus eterno, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma vez poder estar aqui em tua presença. Oh, meu Deus maravilhoso, lindo, o Senhor que é onipresente, onipotente, o Senhor que vê e sabe de tudo, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que conhece cada um que está aqui, cada um que vai ouvir essa oração, essa pregação, meu Pai. O Senhor sabe que nós precisamos, meu Pai. Estamos aqui te pedindo, meu Deus, coloca as suas mãos sobre cada um deles, que o Senhor possa fazer tudo aquilo que eles querem, meu Pai, mas se for da sua vontade, meu Pai, a sua vontade prevaleça na vida deles, meu Pai, que eles possam te honrar